E hoje nós temos a satisfação de contar com o Nivaldo Silva, tá? Que é um profissional da área de negócios, trabalha com consultoria, para abordar o modelo Canvas. Tá? Para quem desenvolve planejamento de negócios, é uma ferramenta útil, né, em termos de gestão, mas que nem todo mundo, de repente, já fez um exercício, alguma coisa prática, ou pode ter ouvido falar. Então, o Nivaldo, ele vem dentro do tempo que nós programamos para hoje, explicar um pouquinho dessa ferramenta e fazer algumas atividades práticas com vocês aí. Tá? Então, obrigado a vocês. Nivaldo, obrigado pela presença, né? E agora sim é com você, ó. Né? Obrigado, Zé. Eu já muito obrigado aí. Tá bom. Pessoal, nós vamos... eu vou passar o material. Boa noite. E, como o Zé falou aí, um pouco da minha experiência, sou consultor de empresas, hoje sou o diretor do CIESP de Santa Bárbara do Oeste. Então, o CIESP é o Centro das Indústrias. Por conta disso, tenho relacionamento lá mensalmente sobre vários assuntos das indústrias, desenvolvimento, economia, meio ambiente e de vários temas. Eu estudo mais e leciono na parte de gestão estratégica do negócio, empreendedorismo e venho estudando Canvas. Então, Canvas, nós vamos ver hoje o que é uma maneira de analisar o modelo de negócio da sua empresa, da empresa existente ou de uma startup. E tá bem na moda esse assunto, startup, empreendedorismo. E eu vou passar para vocês um material, que aí vocês têm caneta aí, podem rabiscar. Espaço aí. E conforme for surgindo dúvidas, pessoal, vocês vão perguntando, nós vamos rabiscar. A ideia é vocês rabiscar no papel ali as empresas de vocês. Então, só para eu me situar aqui, eu gostaria de saber quem está empreendendo, quem trabalha. Então, rapidamente, onde você trabalha e formação, para eu ter uma ideia. Eu tenho uma tecelagem americana. Tecelagem americana. Trabalho com consultoria e inovação. Consultoria e inovação. Eu trabalhava no Porto de Santos até 3 meses atrás, voltei para Piracicaba para tentar empreender. Estou com um projeto, então é bem interessante. Legal. E que áreas você pretende empreender? Por enquanto eu estou analisando alimentação. Alimentação. Para público mais fit, saudável. Legal. Mas está bem no início ainda. Tá bom. Eu sou assistente de venda de uma metalúrgica. Metalúrgica. Ok. Sou engenheiro da Clabin. Clabin. Legal. Trabalho na empresa de balanço em Santa Bárbara. Ok. É uma aceleradora de empresas americana. Aceleradora de empresas. Eu tenho uma empresa de desenvolvimento de software. Certo. E a minha é de semijoias. Semijoias. De propaganda. Uma empresa de propaganda. Sou desenvolvedor na empresa. Desenvolvedor na empresa. Joia. Trabalho com uma empresa de bombas. Empresa de bombas. Isso. Trabalho na controladoria da Supricel. É logística. Logística, Supricel. Publicidade digital. Publicidade digital. Joia. Então aí a gente vai tocando aqui e eu vou buscar exemplos na área de vocês e vocês também podem rabiscando aí no Canvas. Tem caneta, todo mundo tem caneta aí, né? E aí vai rabiscando a ideia de vocês. Então, o Canvas foi criado aqui por um estudioso chamado Alexander Osterwalder. E ele, nos Estados Unidos, lá na tese de mestrado e doutorado dele, ele teve uma ideia de criar essa metodologia de uma maneira simples para analisar o negócio e o mercado. Então ele fala, um modelo de negócio descreve a lógica de como uma organização cria, entrega e captura valor. Valor aqui nós não estamos falando de valor financeiro, sim, valor que a empresa consegue destacar nos produtos com o seu cliente, o valor que o seu cliente consegue reconhecer no dia a dia quando utiliza. Então a gente quando vai num hotel, vai num restaurante, você acaba assimilando ali se aquele restaurante está entregando um valor adequado com o ambiente, adequado com o valor que você está pagando financeiramente. Então é uma abordagem muito útil hoje e várias matérias vêm falando sobre essa questão de valor. E aí temos aqui na parte de bibliografia alguns livros de referência, Lean Startup. Na semana passada tivemos uma palestra com a Sandra sobre Lean Startup. Semana que vem vamos ter uma outra palestra na sequência
né, dessa técnica que o Zen comentou, de 3 palestras. Então, nós vamos ter aí, é muito importante para empreendedorismo. Nós temos aqui o Business Model Generation, o livro do Alexander Osterwalder, que retrata e ensina passo a passo a fazer a metodologia Canvas. O Startup, Manual do Empreendedor, que foi do professor desse Alexander e professor também do Eric, que é autor do livro Lean Startup. E o Steve Blank, ele retrata bastante, ele fala muito sobre como criar um negócio, como ir para a rua, como criar protótipos, como uma startup ou dentro de uma empresa já existente, você inovar. Por quê? Muitas vezes tem lá Google, Microsoft, e essas empresas precisam inovar diariamente. Seja numa unidade de negócio, seja no lançamento de um produto novo, uma universidade. Essa atitude aqui da universidade de fazer palestras à parte do curso é uma maneira de inovar, né? Então, ela está tentando se destacar. Por quê? Porque é free, você vem, está vendo material novo, os alunos têm oportunidade de vir e destaca isso na universidade. E isso na empresa também. Então, não pode esperar grandes resultados. Você não vai lançar um produto e ficar já milionário. É o objetivo, pode ser. Mas antes você tem que começar vendendo uma peça, 2, e aos poucos você vai crescendo. E aqui a gente pergunta, né, como você imagina o modelo de negócio da sua empresa para os próximos 5, 2, 5, 10 anos? Então, dentro da empresa de vocês têm planejamento estratégico, têm um plano de negócio? Então, é uma questão importante. E para a empresa que está começando, você tem uma ideia do mercado, uma ideia para onde você vai, nesse mês que vem, em 1 ano, em 2 anos e em 5 anos? O Excel, né, e o Word, ele aceita tudo. Então, você vai lá, escreve, faz umas contas lá. E aí nós vamos falar aqui durante essa noite sobre algumas questões que você pode ir para a rua. Não só para você ficar no Word e no Excel. Você ir lá na rua validar o seu modelo de negócio, porque você imaginou que o cenário seria de uma maneira e ele é um pouco diferente. E para startup, startup é as empresas que estão começando, né? Para startup é mais difícil um pouco, porque ela não tem ainda uma carteira de clientes, ela acredita, então ela está ainda projetando, você não tem uma carteira de clientes. As empresas existentes, elas já têm uma carteira de clientes, então às vezes fica mais ágil para lançar um produto, você vai numa feira, você tem uma equipe que você pode mobilizar para lançar um produto, já uma que está empreendendo, não tem. Sua empresa estará entre as melhores para os próximos anos? O que vocês acham da empresa de vocês? Alguém se arrisca, né? Acho que sim. Você acha que sim? Então, com certeza, que bom. Então, ou competindo entre elas, então lá no CIESP a gente vê a dificuldade das indústrias, né? Têxtil, então, nem precisa falar, mas todas as indústrias estão sofrendo e em 5 anos algumas vão sumir. Por quê? Por conta do mercado. Então, a armação de óculos já não é mais feita no Brasil. Existe a fábrica, mas ela importa. Por quê? Porque não é mais competitivo. O mercado muda e a gente vai ver vários exemplos. E aí, a sua empresa tem que estar atento a isso, tem que acompanhar. Empresas maiores têm outras preocupações, com market share, de expandir mercado, de não perder, porque os pequenos também vão lá, né? O market share, os pequenos vão lá tentar roubar espaço. Agora, em empresas pequenas, o risco é sumir. Então, é uma questão, você vai estar entre as melhores? E aqui nós temos, por exemplo, uma ideia de produto, uma ideia de empresa, uma ideia de negócio. Aí você monta um modelo, testa algumas hipóteses e vai para a rua testar com os clientes. Vai validar com os seus clientes. E aí você consegue uma escala. Então, nesse exemplo aí seriam os pilotos, os produtos betas, na parte eletrônica, testes, amostra. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso daí. E como é utilizado o Canvas, né? Então, o Canvas é feito por várias pessoas que participam dessa elaboração colando post-it.
Eu quando vi a primeira vez, eu falei assim, eu acho que esse Alexander ele ganhou, foi patrocinado aí pela 3M, né? Porque a gente não tem mania, o brasileiro não tem muita mania de usar post-it. E é para usar post-it pra caramba. Aí você fala, bom, então aí para não usar post-it aqui, eu acabei imprimindo e dando uma folha e caneta para vocês, aí vocês rabiscam, né? Mas a dinâmica nas empresas é essa. Você cola lá uma folha grande, uma folha A1 ou A0 e reúne pessoas de vários setores diferentes. Comercial, desenvolvimento, financeiro, uma pessoa da produção, o dono da empresa, se for médio porte, ou um diretor de uma grande empresa. Por quê? Porque as perguntas que nós vamos fazer, ela é relacionada ao cliente. E muitas vezes o dono da empresa tem uma noção do cliente, mas a realidade não está sendo daquele jeito. Ele tem uma ideia, que o cliente deveria ser atendido assim. E, para surpresa dele, alguém vai falar, não estamos atendendo assim não, já faz tempo. Desde quando eu entrei é diferente. Mas por quê? Então, você reúne, muito parecido com o brainstorming, quando você faz aquela atividade de brainstorming na empresa, mas essa já no sentido de ver o modelo de negócio do seu produto, ou da sua empresa, ou de uma startup que está começando. Então, nós vamos aqui passando e ver como que vai funcionar. Então, o Business Model Canvas é uma linguagem compartilhada para descrever, visualizar, avaliar e mudar modelos de negócio. Então, o Alexander ele não gostava muito daqueles calhamaço de papel de planos de negócio. E ele falava, é difícil de eu avaliar em qual página está. E ele teve essa sacada de fazer tudo de uma folha, porque rapidamente você consegue observar. Ele não é contra o plano de negócio lá de 50 páginas, mas para analisar rapidamente, em 1 hora, você analisar um negócio, precisa ser numa folha e rápido. Por que rápido? Porque o mercado muda rapidamente. E a ideia aqui é, primeiro, mobilização, você mobiliza a equipe, como se fosse nós todos aqui. Compreensão, para começar a entender o que é, porque você chamar a sua equipe para participar, ele não vai saber, nunca ouviu falar. Então você vai apresentar, olha, nós vamos participar de uma dinâmica, nós vamos estudar o modelo de negócio da empresa. Começa a fazer a questão de design do seu negócio, começa a colar os post-it, e daí vai surgir muitas ideias para o seu produto, para o seu mercado, aí você começa a implementar essas ideias e você começa a gerenciar. Sabe aquele ciclo PDCA que tem em qualidade, tem em administração, que você sempre vai controlando? Ele cita esse ciclo PDCA também. Então é útil, você sempre vai revendo. Então nós temos hoje, por exemplo, um plano de ir para São Paulo. Como está o trânsito? Que horas nós vamos sair? Que horas nós vamos chegar lá? Quantas horas de antecedência nós vamos sair? E na empresa? Você tem que lançar um produto, vai ter uma feira recentemente, você tem que se preparar. Você vai lançar uma ideia. Nós estávamos aqui antes falando de Natal, que já está chegando e tal. Uma loja que vai inaugurar no centro de uma cidade, o ideal é inaugurar antes do Natal, para aproveitar. Por quê? Se ela inaugurar depois, não fica muito bem. Por quê? É o maior momento de vendas. Mas para isso ela tem que fazer todo o planejamento. Antes, muito antes, 1 ano antes. Então, isso aqui vocês têm algumas ideias e a gente começa a rabiscar. E aqui o Steve Blank fala, nenhum plano de negócio resiste ao primeiro cliente. Por quê? Você foi lá, fez um calhamaço de papel, fez na faculdade, tirou 10 no plano de negócio, parabéns. Aí você chegou para o cliente fala, mas eu não quero comprar o seu produto. Não, mas como não? Você não aluga? Alugar, olha, não, eu vendo. Mas alugar, não. Alugar posso também. Por quê? É o cliente que manda. É o cliente que decide. E o mercado é tão competitivo que se você não atender ele de uma maneira, ele busca outro. Todos nós compramos hoje no e-commerce, Compramos livros, eu mesmo comprei esses livros do Steve Blank, do Alexander, pelo Amazon. E qual é o critério? Se você colocar o CEP da sua casa e não entregar, o que vai acontecer? Naquela loja, você busca outra loja. Então aí alguém vai falar de e-commerce, fala assim, não, mas eu não entrego. Então é o cliente que manda. E aí você tem que se adaptar ao mercado
e ao seu cliente. Começando então a questão do Canvas. Então, quem é o seu cliente? E aí vocês podem rabiscar aí na dinâmica quem é o seu cliente. Por que seu cliente compra de você e não do concorrente? Por que ele compra de você? E quem é o seu cliente? Para quem nós estamos criando valor? Então, a Unimap aqui, ela poderia pensar, para quem a Unimap está criando valor? Para estudantes, para a população da região, num raio de tantos quilômetros, para os empresários da região. E a sua empresa? Para quem você cria valor? Quem vai usar o seu produto? Então, isso para a empresa nova, você começa a pensar nesse sentido. Para a empresa que já existe, você pode fazer duas análises. E por isso que é válido o post-it. Você cola um post-it de uma cor que é o cliente que você já tem. Que cor nós vamos colar? Escolhe uma cor. Verde. Verde. Então você vai lá e cola o verde, o cliente que você já tem. E todo Canvas você vai usar o verde para aquele cliente. Que, por exemplo, pode ser um distribuidor. Então você já vende para o distribuidor. Mas você tem também o cliente final, que é o usuário final. Você não vende para ele, mas quem utiliza o seu produto é o cliente final. Boa noite. Só pegar duas folhas aqui. Então, seu cliente final, por exemplo, né, na tecelagem. Quem é seu cliente hoje? Outras tecelagens. Então, seu cliente são outras tecelagens. Mas o produto dele vai dentro, se é outra tecelagem, dentro de um tecido, num outro sentido. E o cliente final é que vai utilizar. Se ele não gostar, a tecelagem não vai mais comprar. Pode ser o fio, pode ser um acabamento, pode ser qualquer coisa. Uma prestação de serviço, também. Uma aula, também. Então, você utiliza os post-it com várias cores. E no caso aí da caneta, você sai rabiscando ali e nós vamos tirar essas dúvidas. Para que tipo de mercado você vende? Mercado de massa? Nicho de mercado, né, que é um mercado muito específico? Segmentado? Diversificado? E aqui eu dou o exemplo da Amazon, que começou a oferecer serviços cloud computing na nuvem. Então, você tem que sempre buscar. Você vê o Google, todo dia tem novos, né, recursos, novas ferramentas. Alguns deles são free, outros para amarrar o cliente de uma maneira que para a gente não está claro. Você fala, mas por que tem o Street View? Por que tem esse recurso? Como que fecha essa conta? Para nós, usuários, às vezes não está claro. Para eles está claro. Então, eles fecham a conta de uma certa maneira. E dentro da sua empresa? Então, não sei se vocês rabiscaram aí quem são os clientes de vocês. Alguém tem alguma dúvida de clientes? Então, quem é o cliente? É a loja? É um depósito? É o fabricante, no caso da Klabin? Quem que é o cliente da Klabin? Tem vários clientes, né? Muitos, no papel, né? Faz embalagem, né? Então, tem grandes empresas, né? E nesse caso, né, você estaria analisando aqui no segmentado. Então, por vários departamentos. Qual departamento, qual segmento você quer estudar um modelo de negócio? Então, em grandes empresas, você vai fazer um canvas para cada segmento, para cada nicho de mercado, para cada tipo de cliente. Ou para uma nova ideia que possa vir a surgir. Que ainda você não sabe, mas fala assim, olha, poderia utilizar papel aonde? E aí você começa a ter ideias. Clientes, as empresas agrupam os clientes com segmentos, necessidades, costumes ou outro, atributos. Atributos em comum de forma que possam melhor entender, alcançar e servir esses clientes. Só temos um problema aqui. Muitas vezes, né, por exemplo, se a lei seca, né, você não pode beber cerveja e dirigir. E aí você vende cerveja. E aí? Então, o seu cliente é o consumidor. E ele, de repente, não está mais utilizando aquele produto. Está consumindo outro. Alimentação.
Então, de repente, você está mais num alimento mais saudável. Hoje, todos nós estamos mais preocupados com a alimentação saudável. Como você vai... E você tem uma churrascaria. Como que você vai administrar isso? Então, tem que pensar aqui quem são os seus clientes atuais, quem são os possíveis clientes, quais as possibilidades desse cliente parar de consumir o seu produto. E aqui temos aqui diferenças entre segmentos de clientes. Suas necessidades precisam e justificam uma oferta distinta. Você realmente tem que oferecer um produto para o seu cliente que ele reconheça o valor, que você solucione um problema para ele e ele saia satisfeito. Se ele não sair satisfeito do seu estabelecimento, daquela negociação, você vai ter problemas, porque ele pode começar a não fazer mais aquela recompra. A venda recorrente não acontece mais. E aí vira uma venda única. Você contava que ele ia comprar mais vezes e ele não está comprando. São alcançados por diferentes canais de distribuição. Nós vamos chegar lá em canais de distribuição, mas onde está o seu cliente? Nosso cliente é no Brasil inteiro, o Brasil é muito grande. Vamos começar com a região de Piracicaba, Americana, e depois você vai expandindo. Precisam de diferentes tipos de relacionamento. Como você vai relacionar com os seus clientes? Possui uma grande diferença de lucro. Vender para uma indústria é um custo, é um lucro. Vender para o consumidor final é outro. Mas são canais, são modelos de negócio distintos. E estão dispostos a pagar por diferentes aspectos da oferta. Então, eu sempre dou o exemplo de café. E a gente tem vários cafés de diferentes preços. Quem nunca tomou um café no Copenhague? Então, Copenhague, então quanto custa um café na Copenhague? R$2? Não, né? R$4,50. Então, mas você reconhece o valor. Você pode nunca mais voltar, de repente, você é da classe D, classe E, mas você foi lá experimentar. Olha, valeu a pena. Então isso acontece de você alcançar um cliente, mas você está gerando, às vezes, um desejo para o seu cliente, para quando ele tiver possibilidade, ele realmente consumir o seu produto. Então, muitas vezes, os clientes estão dispostos a pagar até um valor a mais por um produto premium, um produto acima. Então, clientes, alguma dúvida com clientes aí, com vocês? Então, clientes. E aí nós vamos no número 2 aí do Canvas, no meio da folha, proposta de valor. Então, qual é a proposta de valor? O componente proposta de valor descreve o pacote de produtos e serviços que criam valor para um segmento de clientes específico. Qual valor nós oferecemos ao nosso cliente? Não o valor financeiro. Qual o valor? Quais necessidades do nosso cliente estamos resolvendo? O caso do café Copenhagen. Então, de repente, um especialista de café falaria, nossa, mas o outro café é até melhor. Mas o status, né, a admiração por uma marca, muitas vezes te faz ter um conforto num ar-condicionado, com uma água com gás, e você paga R$4,50. E você bebe o café, para você é imensurável, é melhor aquele do que um outro café. Quais necessidades estamos satisfazendo? Por exemplo, é uma novidade, o seu produto. Qual a proposta de valor? Ele é uma novidade para o seu cliente? Você consegue falar, olha, é um lançamento, no caso de tecnologia, no caso de site. Desempenho. Então eu brinco que o iPad sempre aparece lá, twice fast, os novos iPads. O celular também, o iPhone é sempre faster, sempre mais rápido. É lógico, né? Nunca vai ser mais lento. Sempre mais rápido, mas por isso você vai pagar um valor. Personalização, design, marca, status. Então, cada mercado de vocês, onde vocês estão? Qual a proposta de valor que você pretende gerar para o seu cliente? Status. Então, você vai trabalhar com marcas de luxo, um marketing de luxo. Preço baixo, não tem problema. É mais difícil. Todos são difíceis. Mas preço baixo, você vai ter que reestruturar toda a sua empresa para poder concorrer com os seus concorrentes, os outros fabricantes, porque você está falando já no modelo de negócio que o preço é baixo. Low cost. Então, redução de risco na questão de segurança, na questão de hospital, na questão de seguros, na questão de aviação
Em várias questões tem redução de risco, contabilidade, direito, muitas vezes. Por quê? Direito ele fala, olha, eu vou dar uma consultoria para você, um treinamento para você para evitar que você tenha problemas com a justiça, com o fisco. Como? Através de contratos. Eu vou analisar seu contrato, vou analisar a sua empresa. Então, qual é o benefício dele? Não é preço, não é status, do caso do escritório jurídico. Seria redução de risco. E aí a pergunta é, o cliente reconhece isso? E aí o advogado fala, e eu já ganhei várias causas nesse sentido. E aí você fica tranquilo. Não, então vamos fechar o contrato. Conveniência. Né? Deu uma aula recentemente e nós estávamos falando de cerveja. A gente na aula fala bastante de café e de cerveja, não sei porquê, né? Mas... E aí estava falando da Heineken. Quanto custa uma Heineken? R$1? Não, né? R$1 não, né? 2. Aonde? Aonde? Por quê? A conveniência. Então, quem nunca esqueceu, está aí na casa de um amigo, tem que levar cerveja, esqueceu. Aí você passa num posto, uma lojinha de conveniência. Você vai pagar quanto numa cerveja? R$4 às vezes, 5. Por quê? Porque tem ali, está gelada, você não vai chegar com a cerveja quente. Então, foi conveniente. R$50 no par, né? Uma vez eu parei num posto, num churrasco para baixo, tem que pagar R$50 no par de Brahma. Então, nossa, de Brahma ainda, então. Pagou, mas faz parte. Se você chegasse, né, com cerveja quente, ia ser pior, que o pessoal lá não ia gostar. Então a conveniência pode ser um diferencial seu. Conveniência, porque eu tenho estoque, pronta entrega. Pode ser uma conveniência. Conveniente, porque vocês podem ter essa palestra em casa. Não precisa sair via Skype. Pode ser uma conveniência. Então, isso no modelo de negócio de vocês começam a pensar. Pessoal, e aqui que entra aquele exemplo que eu falei de você reunir várias pessoas. Porque quando a gente começa a fazer, você só coloca uma palavra. Você fala, não, cliente, é só o João. João só. E proposta, é preço. Nossa, é preço baixo. E vai. Tá bom, mas cadê o marketing de vocês? Cadê a equipe de vocês? Porque não é só isso. De uma empresa existente, se a empresa já existe há alguns anos, ela tem tudo mais. E se você está querendo empreender, começar um negócio novo, não pode ser só com uma palavra. Não pode ser só um adjetivo. Qual é a vantagem da sua semijoia? A qualidade, durabilidade dela. Isso, não pode ter uma palavra só. Ela não pode falar, olha, é preço baixo. Nossa, mas é pronta entrega? Então tem que pensar em vários aspectos. Proposta de valor ainda, então, que valor é entregue ao cliente, quais problemas do cliente estamos ajudando a solucionar, quais necessidades dos clientes estamos satisfazendo, qual cesta de produto e serviços estamos oferecendo para cada segmento de clientes. Então, dúvidas aqui, pessoal, na proposta de valor? Todo mundo rabiscou alguma palavra aí na proposta de valor da sua empresa? Então, a ideia de proposta de valor é isso. Canais. Canais tem um desenho aqui do caminhão que é um pouco relacionado, sim, ao transporte. Como você vai entregar o seu produto? Então, como você vai entregar o seu produto? Na sua casa, por correio? Pessoalmente. Pessoalmente. Isso agora a intenção é por correio. Isso. Como sua empresa se comunica e alcança seus segmentos de clientes que você rabiscou antes para entregar uma proposta de valor? Por quê? Você começou a falar que você vai ter toda aquela proposta de valor. E como você entrega a proposta de valor? Comunicação, distribuição, canais de venda compreende a interface da empresa com o cliente. Então, os canais são o ponto de contato dos clientes. Dúvidas aqui, pessoal? Então, Unimap. Unimap, canal, é aqui em Piracicaba ou em Santa Bárbara do Oeste para fazer os cursos. Então, é via EAD, ensino à distância? Não. A sua empresa, ela vai entregar o produto direto para o cliente? Ela se comunica com o cliente via Facebook? Alguém não tem Facebook aqui? Né? Quase todo mundo. Alguém faz negócios com Facebook hoje?
1, 2, 3. Então está aumentando, né, esse número. Alguns produtos é difícil você vender por Facebook, mas a mídia, a divulgação, ela é válida, não a comercialização. E aqui nós estamos falando, eu vou divulgar para o meu cliente via Facebook e vou falar para ele, vá até a loja mais próxima ou ligue para mim que eu visito você. Em lojas próprias, seu produto vai estar em lojas próprias, em lojas multimarcas. Então, em função de ser professor, palestrante, consultor, a gente sempre vai em várias palestras. Eu tive uma palestra do jornal Valor Econômico, foram 12 palestrantes, e aí teve lá Chili Beans, né? Então o fundador lá, CEO da Chili Beans, estava apresentando palestra, e ele falou, a dele é uma marca somente a marca dele, não tem multimarcas, somente Chili Beans. E ele falou as vantagens e desvantagens. Então, se você vai vender o seu produto, você pode pensar nisso. Porta a porta? Ah, mas está muito obsoleto essa ideia de porta a porta. Será? Ainda vende-se muitos produtos. Portal de compras coletivos? Por telefone, televendas? Na Feira Livre? Na feira em São Paulo? Na universidade? Na cantina? Aonde vai vender o seu produto? Então, aqui em canais, pessoal, é onde eu encontro o produto de vocês. Como que eu vou me comunicar com o cliente? Dúvidas? Quem chegou depois, qual a empresa que vocês trabalham? Expresso G, da uma transportadora. Transportadora, olha. Eu trabalho na universidade. Na? Universidade. Na universidade. Transportadora também? Ok. E aí, só para situar vocês, então a gente está rabiscando aí o modelo de negócio, se tiver dúvida aí vai perguntando, tá? Relacionamento com o cliente. Relacionamento é o coraçãozinho aí, vai pulsando, né? Quais tipos de relação que a sua empresa estabelece com o segmento de clientes que você pretende trabalhar? Como faço para manter o meu cliente satisfeito e apaixonado? Então, é igual a namorada, a esposa, o namorado, o marido, né? Você vai ligar, você vai mandar flor, você vai visitar de vez em quando. No caso da mulher, isso é todo dia, né? Mas no caso, a namorada, só de sábado? Sábado e domingo só? Não. E o cliente? O que você prometeu para o cliente? Porque vocês estão escrevendo, elaborando o plano, então você prometeu alguma coisa. E, por exemplo, assistência pessoal. Não, olha, conte comigo. Então você vai lá contratar um escritório contábil e o contador fala, conte comigo. Mas depois ele some. Ele manda o estagiário. Então já começou o modelo de negócio não fica bom. Assistência pessoal dedicada. Bancos personalizados. Então tudo tem um custo, pessoal, que é o modelo de negócio, ele tem que se fechar. Mas Bradesco Prime, Itaú Personalité, Van Gogh, né? Como eu dou aula em faculdades, também tem o caixa não, é estudante, né, do Santander, conta universitário. Então, quando o Banco Real lançou a conta universitário, foi uma sacada. Por quê? Não cobrava uma taxa de mensalidade. Serviços automatizados, perfis pessoais online dão ao cliente acesso a serviço personalizado. Isso daqui está aumentando. Por quê? Você entra, por exemplo, num cadastro e já aparecem todas as informações. Então, todos nós ficamos descontentes quando liga num call center e perde tempo para contar uma história, que você está naquela rua, que você tem o produto lá, telefone, internet. Não, mas é possível. Todo um atendimento personalizado. Na hora que você liga, ele já reconhece o número, só que a empresa tem que investir. Você está prometendo isso para o seu cliente? Comunidades. Você vai se relacionar por Facebook, via chat, por e-mail, por visita de representante? Quem vai visitar o cliente? Porque é comum algumas empresas, na hora de fechar um contrato, promete muitas coisas, mas depois não consegue cumprir. Por isso que é importante, na empresa existente, ter um grupo para fazer esse canvas. Porque, para surpresa de alguns, vai falar assim, olha, mas nós não estamos visitando o cliente?
Estamos, tivemos lá, quando foi, na Americana, por exemplo, lá na Festa do Peão. Pô, mas a Festa do Peão foi quando? E ele é o melhor cliente? É da curva A? Então, se o cliente da curva A você está tratando assim, e os outros clientes? Os outros a gente só responde e-mail, e 3 dias depois, viu? Que é muito e-mail. Então, você tem que analisar o modelo de negócio diariamente. Para a empresa existente. Para novas empresas, então, você já começa a pensar. Eu vou dar conta de fazer tudo isso? Blog, site, Facebook, chat. Chat, pessoal, não pode você mandar um bom dia. Passa o tempo e a pessoa, olá, boa tarde. Então é e-mail, não é chat. E aí a empresa tem que ter uma outra pessoa do outro lado para responder o chat em alguns segundos. Hoje a internet, se a pessoa manda uma mensagem e ninguém responde, parece uma eternidade. Esse bloco, o relacionamento cliente, ele visa descrever os tipos de relacionamento, né, como nós estamos falando, e que tipo de relacionamento cada segmento de cliente espera ser estabelecido e mantido, porque cada cliente tem uma expectativa. Igual nós estávamos falando da Heineken, da cerveja, quando você compra num posto de conveniência, a sua expectativa não é ter um bom atendimento, é só pegou, pagou, ele não vai telefonar para você depois se a cerveja está gelada, se não está. Mas hoje tem cervejarias que já faz cadastro. Uma garrafinha de cerveja artesanal custa um valor agregado muito maior. Aí sim, você consegue ter um relacionamento diferente. Quais tipos de relacionamento têm sido estabelecidos nos seus negócios? Quais os custos destes relacionamentos? Porque quando você começa a prometer demais, alguém tem que pagar essas contas. Como esses custos estão integrados com o modelo de negócio? Você está conseguindo repassar para o cliente? Está no custo? Porque se você decidiu que você vai brigar por preço, aí fica difícil. Você tem clientes em todo o Brasil, e quem vai viajar, quem vai visitar esses clientes? Tudo custa. E aí acaba não fechando a conta. Fluxo de receitas, aqui a gente trata um pouco começa a analisar qual o valor o cliente vai pagar, como ele vai pagar pelo seu produto. Então, representa o dinheiro que uma empresa gera no modelo de negócio. Por exemplo, venda, você vai vender, você vai alugar, ele vai pagar por um aluguel, por uma mensalidade, por uma assinatura. Pelo que eles atualmente pagam, você está propondo uma inovação no mercado? Como eles estão pagando atualmente? Como o mercado trabalha, os concorrentes, todo o mercado, você está tentando inovar, você está querendo empreender num segmento? Você tem que buscar essas informações. Transportadora é por quilo, por quilômetro, por volume? Quanto cada fluxo de receitas contribui para a receita total? É importante porque aqui começa a fechar a conta. Então, transações de renda resultantes de pagamento único. O que é isso? É uma venda somente. Você foi lá, comprou o produto, levou embora, não tem garantia, não tem nada, consumiu o produto. Você comprou um boné, colocou na cabeça, serviu, vai embora. Então não vai ter um relacionamento, é somente uma venda. Renda recorrente, resultante de pagamento constante. Uma mensalidade, uma assinatura de um aplicativo. Mensalmente, você vai conseguir vender uma... qual é o seu setor mesmo? Publicidade online. Então você fecha lá uma assinatura, uma mensalidade, um pacote, e aí você vai ter uma renda recorrente todo mês, advindo da entrega de uma proposta de valor. Então é uma opção. Ou você pode fazer um job só. Por quê? O cliente precisava, você fez, mas é o seu negócio fazer? Job? Não. Deve se perguntar por que valor cada segmento de cliente está disposto a pagar. Por que segmento? De repente você pode fazer um job para um cliente que já é da sua carteira, já tem um contrato, mas ele quer um algo a mais. Ele quer melhorar, de repente, o Facebook dele lá, por algum motivo. Então você faz lá. Por quê? Segmentos, não é bem o seu foco. Venda de ativo, taxa de utilização, taxa de assinatura, aluguel, licença.
taxa de corretagem, publicidade. Então, são várias possibilidades de você cobrar. E aí você estipula lá. Qual a empresa que é de vocês? Minha de bombas. De bombas. E como que vocês alugam a bomba, vendem a bomba? Reforma e venda. Reforma, você compra, reforma, Reforma do cliente ou faz nova. manutenção e fabricação nova. Então, venda de ativo. Então, e também prestação de serviço no caso da reforma. Você poderia alugar uma bomba? Qual é a vantagem e desvantagem? Você estaria analisando. Por quê? Teria que ter estoque, às vezes ele nunca vai bater ali a potência da bomba, é difícil. Mas aqui, nesse ponto do Canvas, você pensa em opções. E também pensa, o que o mercado tem feito? O que eu poderia fazer? Porque não é somente o que você faz. Quais cursos, por exemplo, pessoal, a Unisal, a Unimap e outras faculdades têm alguns cursos. E como que surgem cursos novos? Então, tem que pensar em tecido, aonde que as feiras mundiais, São Paulo, quais são as tendências, o que o pessoal está fazendo. Por quê? Se você só escreve todas as questões no Canvas, você vai ter a sua empresa, mas e como dar um salto na sua empresa na questão de atendimento, qualidade e crescimento? Recursos principais, escreve os recursos mais importantes e exigidos para fazer o modelo de negócio funcionar. Qual é o principal recurso da aceleradora? Conhecimento. Conhecimento. Então, recurso é o que precisa ter na sua empresa para o show acontecer. Transportadora, qual recurso? Aí seria agilidade, rapidez. Caminhão, né? Motorista. Pode ser um recurso físico, intelectual, recurso humano, recurso financeiro. Você está com uma ideia, agora a transportadora vai atender também Norte e Nordeste. Necessita, naquele momento, de um recurso financeiro para poder comprar uma frota nova. Você vai empreender um novo negócio. Qual negócio? Em alimentação. Aonde exatamente? No shopping. Você precisa ter um recurso financeiro, sem falar outros, mas a princípio financeiro para poder suportar 1 ano, 2 anos. Então aqui em recursos chaves, quais recursos-chave a proposta de valor precisa? Tudo que vocês escreveram antes, chega aqui, mas quem que vai fazer exatamente isso? E para o canal de distribuição, como que eu vou entregar isso? Eu falei que eu vou entregar, mas eu vou do quê? De ônibus? A pé? De moto? Numa aula eu falei assim, de bicicleta, aí deram risada, bicicleta, né? Falei, pô, bicicleta. Em São Paulo está sendo muito utilizado, por conta do trânsito. Então, às vezes é viável. E para o relacionamento do cliente, por quê? Você falou que vai visitar o cliente mensalmente. E qual é o recurso? Quem vai visitar? Representante, mas você já tem representante em todo o país? Não, eu vou buscar. Tudo bem. E para o fluxo de receita, para gerar mais receitas? E aqui, muito próximo, pessoal, nós temos a atividade-chave. Qual é a atividade-chave do seu negócio? Quais ações mais importantes que uma empresa deve tomar para fazer funcionar o seu modelo de negócio? Então, fazer, fabricar, limpar, atender, comprar, vender, conectar, importar. A palavra importar, o verbo importar, nunca esteve tão... Né? Por quê? Você tem que ter seus... Nós já vamos chegar em parceiros, mas você tem que ter algumas opções dentro da indústria. Você tem que... Não pode ficar... Mas eu fazia isso há 30 anos. Ótimo. Deu certo? Deu. Da agora para frente é um novo mercado. Como eu falei de e-commerce, todos nós compramos e utilizamos também ferramentas que existem no e-commerce de comparação de preço. Como é que chama lá os sites? Buscapé, qual mais? Bom de Faro, Zoom, UOL. E aí, todo o seu relacionamento, atendimento, cai. Por quê? Você está analisando somente o preço. Então não tem conveniência. Se você estiver nesse mercado, é muito difícil. Se você tiver transportadora, qual é o diferencial? Você começa a fazer o Canvas, qual é o seu diferencial? Relacionamento, tudo aquilo, porque senão ele vai cair no preço. Indústria têxtil, consultoria,
novos negócios, tem que pensar em tudo e atividades. Exatamente o quê? Porque às vezes você começa a buscar um parceiro. Então aqui ainda, em atividade-chave, quais atividades-chave que a proposta de valor precisa e os canais de distribuição, o relacionamento com o cliente e o fluxo de receita. E é importante que a empresa consiga fazer essas atividades internamente ou por parceiros, podendo terceirizar as demais. Então, você chega a terceirizar alguma coisa ou você faz tudo lá? Chega a terceirizar algumas coisas. Então, por quê? Na área de informática, hoje, você de repente não precisa ter servidor potente. Né? Você busca hoje cloud computing, você busca servidores externos, você utiliza tudo lá. A gente busca Terceirizado. Então, antigamente, o que o pessoal fazia? Era comum nas indústrias, nas empresas, ter um servidor de internet. Você fala, nossa, alguém chegou a ter? Alguém chegou a ver isso daí? arcaico isso, né? Arcaico. Obsoleto. Então, por que isso? Hoje local web, quanto que está local web? R$60 por mês. Com toda a segurança e várias vantagens. Ah, eu não tenho R$60. Cada 3 meses. Então não empreende, né? Porque é difícil. Se você não for visitar um cliente, se não tiver um cartão de visita, não vai visitar. Não tem um catálogo, não vai. Você vai numa feira e não tem. Você montou um negócio, você montou tudo. Então tem que ter. E aí não precisa ter estrutura interna. Então é o que nós falamos da bomba e outros exemplos. Tem que ver o que está acontecendo. E trazer para a realidade do seu negócio. Será que é possível? Talvez um dia vai mandar entregar os semijoias por drone. O drone vai chegar. Eu apresentei um vídeo numa aula, né? Então o drone chega entregando uma pizza e ele vai embora. Aí os alunos já falaram assim, tem um erro aí. Qual erro? Não pagou. Eu falei, Aí saiu no jornal que a Amazon está fazendo teste e ele chega e deixa na porta da sua casa. Bom, aí a turma vai roubar. Porque se deixar na porta da sua casa a mercadoria, tá bom. Vão roubar o quê? A mercadoria ou o drone? Então, dá certo no Brasil? Não dá. Aí o certo é descer no quintal, né? Descer no quintal. Aí o cachorro vai... Mas não pode parar de testar. Isso são desafios. E as empresas que conseguir inovar vão ganhar muito dinheiro. Aquelas que estiverem mais acomodadas e achar que é difícil, vão ver acontecer depois. E por isso que eu falei de feiras, né? Porque onde acontece isso? Em feiras, negócios, e aqui a gente vem em parceiros-chave, descreve a rede de fornecedores e parceiros que põem o seu modelo de negócio para funcionar, porque você não faz funcionar sozinho. Empresas criam alianças para otimizar seus modelos, reduzir riscos ou adquirir recursos. Todos nós estamos hoje aqui na Unimap. E aí, a Unimap pode ser um parceiro. Em que sentido? Que sentido que poderia ser um parceiro no negócio de vocês, a Unimap? Alguém tem alguma ideia? No meu caso, para captação de novos profissionais. Captação de novos profissionais. Mais alguma opção? Divulgação do produto do serviço. Divulgação do produto. O que mais? Consumidor. No caso, Klabin, engenharia de produção, poderia levar lá um desafio para os alunos, um desafio de problema produtivo. No caso, a tecelagem, uma nova aplicação, um desafio também para a universidade. Isso nos Estados Unidos está sendo comum. Desafios. No semestre passado, eu estava tendo uma empresa, um cliente nosso, e te propôs por curso de publicidade aí pelo Neto, para eles desenvolver um trabalho de marketing para o cliente e demos um prêmio. Ganharam um prêmio. Ganharam um prêmio pro melhor grupo. Então, E eles deram um prêmio para eles. quem deveria ganhar o prêmio são os dois, os alunos e a empresa que buscou. Porque tem que buscar. A transportadora, pegar o pessoal de mestrado de logística, por exemplo, mestrado em engenharia de produção, para supply chain. Então, a universidade pode ser um parceiro. Quem mais pode ser parceiros? Alianças estratégicas, cooperação, joint venture, comprador, um fornecedor pode ser um parceiro. É comum por aí, pelo mundo todo, grandes empresas, boa noite, Giovana,
grandes empresas ter parceiros tipo IBM, 3M. Por quê? Está lançando um novo produto e precisa de um parceiro. Parceiro Google, né? Como chama o grupo da Google? GBG. GBG. Né? Como? Business Group. Google Business Group. Então, qual é a ideia? Primeiro, divulgar os produtos do Google. Segundo, fazer esses canvas com outras pessoas darem ideia, e não somente os funcionários do Google. Custa? Custa um pouco. A Apple, quando lançou os produtos dela, ela teve que pegar as pessoas, os engenheiros que desenvolvem, o pessoal de desenvolvimento, e ensinar eles a fazer toda a linguagem durante um bom tempo, porque gerou mais desenvolvimento de aplicativos. Porque senão matava o negócio. Quem são os parceiros? Universidade? Olha, coincidência, tem aqui empresa de transporte. Então, o que a empresa de transporte pode ser o seu parceiro? Estratégico, porque aqui nós estamos falando de estratégico. É lógico que todo mundo é parceiro dentro da empresa, o funcionário, portaria, não, mas que vai alavancar o seu negócio. Ambientalistas? Nossa, mas por que ambientalistas? Qual ideia ele tem? Desenvolvedor de tecnologia? E para isso, pessoal, tem incubadora, aceleradoras de negócios. Então, esse mundo de empreendedorismo, que está no auge no momento, é grande, né, Giovana? Gigante. É um nicho de mercado que vai movimentar bilhões de reais, dólares e tudo. E quem vai ter a ideia? Então, hoje existem muitas palestras, muitas associações que estão investindo nisso, e daqui pode surgir um grande parceiro seu. E essa aliança pode fazer você crescer mais. Dúvidas aqui, pessoal, em parceiros? Então, uma igreja pode ser o parceiro seu, associação de bairro, Fiesp, Ciesp, a CIP, associação comercial, o que mais? A BIT, né? Agências. Então, você tem que ir atrás. Né? O Zen pode ser seu parceiro para o seu negócio. Nós estamos aqui apresentando a palestra, a Unimap, através do Zen. E o seu produto? Quem vai te ajudar? E aqui, estrutura de custo. Né? Então, descreve todos os custos envolvidos na operação de um modelo de negócio. Você fez tudo isso daqui e aí fala, quais são os maiores custos para você inovar? Então, tanto a empresa nova quanto a sua empresa. Você fez tudo e fala, mas para eu inovar eu tenho que... Você tem tear lá? Eu tenho que trazer os teares da onde que são? Da Itália ou Alemanha? Itália. Da Itália. Então, vai te custar. Você tem esse recurso? E eu até esqueci de um importante parceiro. Pode ser o BNDES. Não funciona para importar. Então, qual linha que você vai buscar? Mas existe BNDES, São Paulo Desenvolvimento, desenvolve SP, investe SP, então existem vários recursos e linhas de financiamento. Para novas ideias, tem muitas agências de fomento que trabalham com as universidades, para novas ideias. Quais recursos-chave são mais caros dentro do seu negócio? A sua empresa, qual recurso é mais caro que na questão de custo? Mão de obra, aluguel, ponto? Mão de obra. Então, cada negócio tem um custo diferente. Na sua, qual que seria? Mão de obra. Mão de obra. Mão de obra está junto. Seu? Matéria-prima. Ouro. Né? Então, são várias possibilidades. E quando você está pensando num produto novo da sua empresa, uma nova rota da transportadora, uma nova bomba, de repente você vai chegar e falar, mas eu preciso fazer um modelo. E é muito caro esse modelo para poder fundir. E eu não sei, não tenho certeza se vai dar certo. Não dá, e aí vem toda a ideia do Lean Startup e do Steve Blank. Não dá para fazer um protótipo? Não dá para fazer hoje numa impressora 3D? Mas aonde eu vou achar essa impressora 3D? Cadê o parceiro? Se nós estamos falando de bomba, tem que ser lá, vamos falar da Unimap, tem que ser com a Unimap lá em Santa Bárbara, com a engenharia de produção,
talvez o pessoal consiga uma solução. Mas vai te custar. Quais atividades custa muito? Ah, para eu ir para uma feira lá fora, vai me custar muito caro. Então, na Klabin, o que seria um custo muito alto? Mão de obra, matéria-prima, planta também, né? Planta fabril, energia. Na sua empresa, o que você acha que seria uma estrutura de custo considerável? A Universidade Federal, os cursos já são todos populares. Então seria, por exemplo, lá na Universidade Federal, o prédio, os professores, né? Várias universidades estavam em greve. Os docentes, os professores, os pesquisadores, são muito... Laboratórios. Laboratório é caríssimo. É mais caro lá. Tem Né? de 100 milhões. 100 milhões. Isso. Isso. Mas é importante para todo o negócio da universidade. E senão também não geraria engenharia. O curso de engenharia elétrica e laboratório é caríssimo. Então. Tem outros laboratórios também. E se não tem o laboratório, como é que vai formar os engenheiros? Então tem que ter, e faz parte da estrutura de custo. E aí, pessoal, aqui é muito importante você ter aquela pequena noção de custo. Se esse custo é fixo, é variável, escala, escopo, baseado em custo, baseado em valor. Por quê? Você vai fundir uma peça e depois ele vai diminuir o custo ou não? Vai ser modelo de isopor que toda vez tem que fazer. Vai fazer em 3D lá impressora 3D e aí toda vez... Ou não, é um investimento só e depois ele dilui. É muito importante pensar nisso antes de lançar. Aqui eu tenho um exemplo, como eu falei de café, eu não tenho da Heineken, porque nós estamos na faculdade, não pode, né? Então eu tinha aqui, o Zé falou, apaga esse da Heineken aí. Então deixei o de café. Qual é o modelo de negócio aqui do Nespresso? Segmento de cliente residencial, fã de expresso, empresas também. Proposta de valor, café expresso de alta qualidade, preparado com facilidade na sua casa. Quantas vezes a gente vai na casa de uma tia, de algum tio, espera que eu vou passar um café. É meio velho isso, mas passar um café, não precisa, nossa. E aí não acha o açúcar, não acha o café, começa a ficar chato. Eu não devia ter deixado passar o café. Maquininha, aperta um botão lá já, rápido. Canais, onde você encontra os cafés Nespresso. Nespresso.com, loja Nespresso, lá no Iguatemi somente, pedido por e-mail, call center. Relacionamento, Nespresso Club. Eles mandam e-mail de vez em quando para você. Fonte de receita, como que ela cobra? Venda da máquina, uma baixa margem de lucro. Por quê? Porque o negócio principal é venda recorrente de cápsulas. Você toma um café, você não consegue tomar um só. Toma um cedo, outro, depois outro, e no final do dia foi quanto? Quantos cafés vocês tomam por dia? 3. Quem toma mais café? 4. Quem dá mais? Eu 6. Na aula de ontem, uma aluna falou que é 10. Eu falei, nossa, a Nespresso agradece, né? Porque vem 10 numa caixinha. Já pensou se for uma caixinha por dia? Né? Mas faz parte. E aqui, recurso-chave do negócio da Nespresso é o café, canais de distribuição, fábrica e marca. São os principais pontos que ela tem que se preocupar. Atividades chaves, manutenção do clube, porque falou que tem um clube. Fabricação, na época tinha patente, hoje não tem mais patente, caiu a patente. Parceiros, fabricação das máquinas. Por quê? Porque a Nespresso é da Nestlé, não tem fábrica de máquinas. Ela não quis se aventurar para isso. Existem outros fabricantes. Então são os parceiros que fabricam com o nome dela. E produtores de café, porque ela também não planta café. Ela deixa para o pessoal plantar. Estrutura de custo, que custa muito caro. As mulheres e meninas aqui, né? Antes dessa tela na aula, eu coloco uma foto de George Clooney. E eu colocava bem pequenininha. Aí a aluna falou, não, aumenta. Hoje é uma tela inteira, mas eu não trouxe, tá? Mas até valeria estar aqui, por quê? É o marketing. É muito caro manter o George Clooney e o marketing num nível de alto luxo. É muito caro. Fabricação, canais de distribuição, B2C. Então são pontos aqui da Nespresso como exemplo. Aqui nós temos do Google também, da Apple Store. Alguém já comprou
né, joguinhos pelo aplicativos aí e pagou, sem ser aqueles gratuitos, é um negócio que movimenta muito. Então, é um negócio que, uma sacada muito boa. Mercado Livre também. E aqui a gente mostra que o Canvas tem que ser uma ação. Hoje é só um workshop aqui, rápido, né, uma palestra, mas o Canvas é uma ação onde você cola na parede com post-it, vai embora, volta no outro dia, volta na outra semana. Para quem tem um negócio pequeno, isso está no escritório, está dentro do guarda-roupa, no espelho do banheiro, se a mulher deixar. Tem que estar em algum lugar. Por quê? Ele é dinâmico. Sempre você vai estar com ideias. Você vai numa palestra, vai na outra. Terça-feira que vem nós vamos ter a palestra da Giovana aqui. E aí você vem nessa palestra, dá mais uma ideia. Ideia do quê? De canais de atendimento, disso, daquilo, para você diferenciar do mercado. Se você não diferenciar, veja o que aconteceu com a Olivetti. Alguém mais novo, não tem ninguém aqui muito novo, né? Mas alguém muito novo não vai saber, meu filho não sabe o que é Olivetti. Fabricava máquina de escrever. Não seria eles que deveriam ter fabricado computador também? Porque já tinha o teclado, já estava no mercado. Meio caminho andado. Mesma função. Na terça passada, nós estávamos falando aqui da Kodak. Kodak também, a Nokia também atrasou. Quando o Steve Jobs lançou, a Apple lançou o iPhone 3, conta a história que a Nokia estava numa reunião lá de diretoria e falou, olha, a Apple lá, o Vale do Silício, está lançando o iPhone 3. Ah, mas não se preocupa não, qual o market share deles? Realmente, eles não tinham nenhum, que estava lançando, não vendia celular. O negócio deles é computador. Alguém tem Nokia aqui hoje? Se tiver agora, fica até... Né, eu não tenho, guardei o Nokia. Nem meu filho que é Nokia. Né? 8 anos você dá um celular para uma criança, mas ele não quer para ligar. Você liga para ele, mas ele quer para baixar jogo, ele quer para brincar. Por quê? Porque o mercado da Nokia, a empresa acabou errando na estratégia. Empresas grandes erram? Sim. Empresas centenárias. Isso dá para a gente falar em transportadora, mercado, tecelagem, lojas de varejo. Existem vários exemplos que a hora que você vê, você fala, e aí você começa a ouvir de todo mundo, mas também parou no tempo, também não fazia pesquisa, não investia em docente, não investia em laboratório, como é que você vai querer dar uma aula de alta qualidade? Transportadora, de repente, aos caminhões que tem que investir, então a ação de Canvas é muito dinâmico. Aqui, pessoal, é mais para a área de tecnologia, onde nós temos vários mercados. Então, por que principalmente para tecnologia, por que uma pessoa vai numa fila para comprar um novo iPhone 6? Posa na fila. Alguém aqui é muito fanático, posaria numa fila? Não? Para um show de rock. Lady Gaga, né? Opa, aí sim, né? Lady Gaga não, mas... E aí, Fórmula 1, porque é o fã. Fórmula 1, nós estávamos falando de cerveja, Fórmula 1 a gente chega, acorda 2 horas da manhã, vai para São Paulo, pega trânsito, 6 horas da manhã você está lá. Mas aí você não vai no paddock, né? Você vai lá na mais básico lá, né? E aí 6 horas da manhã você corre, porque tem que correr. Senta. Aí você é a primeira vez que você foi e tal, aí você é meio desavisado, você fala, cara, que hora começa a corrida? Fica tranquila, 2 da tarde só. Pô, 6 da manhã. O que nós vamos fazer? Skin Cariol. E toma Skin Cariol. E paga R$10 na Skin Cariol. Chega uma hora que está quente. Tem outra? Não. É a conveniência. Então, isso é o fã. O fã está aqui principalmente em tecnologia. Ele faz de tudo. Ele pega uma fila, ele vai numa feira de tecnologia só para ter na mão um computador novo, o lançamento do filme, de um livro. É o fã. Mas ainda a empresa, é muito bom para a empresa ter fãs, mas ela não consegue volume. Então ela tem que trazer aqui para o grande mercado. E aí é o que acontece, por exemplo, com a Apple, que sempre vai lançando novos celulares e ainda mantém o iPhone 5 num preço alto. Já tem o 6, mas ainda tem alto. Por quê? Metade da população não vai trocar o iPhone, porque troca a cada 2 anos, 1 ano e meio. E todos os problemas que pode dar, vai dar aqui com os fãs.
Eu não reclamei para vocês que estava sol ou estava chovendo na Fórmula 1. Quem gosta, né? E aí vai, futebol também, quem gosta de futebol vai lá. Se pagar lá, vai no, como é que chama lá, as cadeiras especiais lá, né? Coberto, cativa. Mas se não conhecer ninguém e não tiver as carteirinhas, aonde vai? Né? Geral lá, né? Povão lá. E aí, se chover, fizer sol, frio, acabou. Mas se você gosta, você vai. Então, como a gente sempre fala nas aulas, não vamos falar de religião, futebol, nem política, né? Mas Corinthians é Corinthians. Então, e aí a gente pergunta aqui, what if? É um termo muito utilizado. E se? E se for de graça? E se eu fizer um teste? E se eu fizer uma demonstração? E se eu alugar? Se eu emprestar? Se eu arrendar? Que é o e se? Que você vai tentar. E se eu tentar uma rota nova? E se eu tentar um novo produto? Um novo curso? Um novo papel para embalagem? E se for de graça? Qual o problema o Skype resolve? Todos nós utilizamos o Skype. Como fecha o negócio do Skype? Alguém já pagou para utilizar Skype? Então, por quê? Você pagaria 1 centavo para utilizar Skype? Você fala, 1 centavo por minuto? Como que é? Sim, por minuto. E quanto que está o mercado mesmo? Quanto que nós estamos pagando? 49 centavos. Opa, eu pagaria então. Nós não pagamos? Algumas empresas utilizam VoIP. Está na mesma linha. Mas para a maioria, para poder gerar todo o desenvolvimento, é de graça. É a mesma coisa aqueles joguinhos que chama freemium, free e premium. Então você vai jogando, e aí chega um momento que parou. Não, mas eu quero continuar. Não, então é só comprar. Agora, já que você gostou, testou, agora é só comprar. Então, a turma compra? Muito. O modelo de negócio não existe um correto, tá? No Canvas. Existem opções. Então você começa a brincar, você começa a fazer vários. Então você começar a provocar ideias. Então, instigar ideias. Da onde surgem as ideias? Se a gente ficar parado, pensando, não vai. Você tem que estar com a universidade, com outros engenheiros, com outras pessoas, com outro mercado, principalmente Steve Blank e todos os alunos dele falam, tem que estar na rua. Tem que estar na rua, visitando o cliente, visitando o fornecedor, visitando feiras, feira de tudo. Em São Paulo tem muitas feiras, toda semana tem feira de algum negócio. Então, aqui é uma dinâmica numa empresa que nós fizemos, então, envolvimento da equipe. E aí, né, taca-lhe pau 3M aqui, né, com post-it, né? Então, é um negócio que você fala, mas não tem outra opção? Você sai colando vários na dinâmica e funciona bem. Dali saem várias ideias. Novas ideias, você checa se está entregando o que prometeu ao cliente. Sabe lá, missão, visão, valores? Isso é o básico para a empresa. Mas a empresa está realmente fazendo aquilo? Então, quando você vai no Hotel Ibis, está lá. Se você tiver um problema, em 15 minutos não for resolvido, você não paga a estadia. Mas, é um problema que você tem que treinar toda a sua equipe para resolver esses 15 minutos. Senão você coloca aquilo lá e não avisa a equipe, não estrutura a equipe, não tem alguém de manutenção, não tem uma camareira para ir lá trocar um travesseiro no meio da noite por qualquer problema. E aí? Aí vai começar a perder. Então, é uma maneira de pressionar também a equipe. Olha, pessoal, nós temos que resolver o problema do cliente em 15 minutos. E com isso eles conseguem mais hóspedes. Quem fica lá fica satisfeito. E na sua empresa, como poderia ficar satisfeito? Qual proposta de valor você teria? Eu tive recentemente aqui na Unimap, então, né, falando das oportunidades nos negócios, inovação. Então comecei a dar aula, comecei a estudar a Canvas, e aí fui convidado aqui para gravar uma série de 5 vídeos de Canvas. É um barato, viu, pessoal? Por quê? Não tem edição, né, Giovana? Então, é você e a câmera. E aí, começa assim, olha, eu vou contar até 3 e você pode começar. Tá. 3, 2, 1.
Corta. Então, você não entendeu, viu? Você pode começar. Mas não vai, não tem... Não tem, é você e a câmera. E você topa fazer isso no seu produto? Você topa ir na frente do seu cliente, falar todas as propostas de valor para o seu cliente? Quanto tempo faz que você não faz isso? Por quê? Quando a gente está empreendendo na empresa, você topa mais. Quando você já cresce, você já faz tempo que você não faz isso, principalmente na diretoria. E aí fica naquela frase anterior. Você prometeu, mas é meio difícil, muitas pessoas. Esse é o desafio. Se você conseguir fazer a proposta do valor chegar para o seu cliente, você vai crescer mais. Esse é um espaço coworking em São Paulo, da FIAP. Eu tive um curso de empreendedorismo e Canvas lá, e é bem bacana. Eu estou querendo trazer aqui para o interior esse espaço, essas ideias para as universidades, porque nas universidades todas as classes têm pessoas que estão empreendendo. Isso gera economia, isso gera recurso, gera emprego, gera dinheiro, imposto para o município. E é simples, o que tem aqui? Uma internet, um espaço, um café, mas tem um custo. Mas é free para quem utiliza. Quem que banca? No caso aqui, essa universidade. E aqui? Poderia ter na Unimap, poderia ter em Piracicaba, poderia ter municipal. Tivemos recentemente no SBO Games, em agosto, games é um nicho de mercado que algumas universidades não dão muita atenção, mas movimenta alguns milhões também. Então foi um evento em Santa Bárbara, famoso SBO Games, tá? SBO Games, e foi um sucesso, é um nicho, poucas pessoas, mas foi muito bom. O pessoal todo que estão aí são todos empreendedores, pessoal desenvolvendo games. Então, já pensou, de repente você vai lá com esse pessoal e acha uma ideia de transporte para brincar, né, para acompanhar, porque de repente ele está ali fazendo game e tem uma solução para a sua empresa. Aqui é um canto lá da minha casa, aqui minha família, mas o objetivo aqui é mostrar o quê, pessoal? É colocar na parede, é rabiscar ideias. Você pega as fotos das universidades dos Estados Unidos, Europa, tudo rabiscado. As salas têm espaço co-work, todo mundo rabisca e dá uma ideia. Eu tive uma ideia, se fosse... E a gente tivesse muito tempo aqui, se fosse um curso longo, a gente ia começar a rabiscar e começa a surgir muitas ideias. Que quem pega essas ideias e leva adiante, ganha muito dinheiro. Mas o objetivo não é só ganhar dinheiro, é ser feliz, é alcançar um resultado. Então, várias ideias, frases dos livros, o Canvas, vivo colando lá o post-it com várias cores. Por quê? Para ter ideias aí de negócios e oportunidades. Então, em algum momento desse, né, a Giovana me encontrou e falou: Nivaldo, vai ter uma palestra, né, junto com a Sandra, com o Zen, você não quer vir aqui na Unimap? Vamos. Quantos milhões você vai pagar, Giovana? Olha, o nosso recurso é meio escasso, está perto do zero, perto do infinito. Não tem problema, Giovana, vamos lá. Porque assim a gente treina, a gente divulga a metodologia, você está na universidade. Então, e o seu cliente, quando ele te chamar, ou um possível cliente te chamar, você não vai? Você vai. Aqui, pessoal, tivemos 2 palestras, 2 congressos recentemente, um do CIESP em Santo André, 2 dias, foi do NJI. NJI é um grupo de jovens do CIESP. 2 dias de palestra, fantástico, muito bom. E lá estava um professor estrangeiro, ele é australiano, formado nos Estados Unidos, que dá aula em Madrid, né, de empreendedorismo. Peter Bryant, falei, legal. Gostei, fui lá, tirei uma foto, coloquei no meu blog e beleza. Passou um mês, eu estive no Congresso do Valor Econômico e aí ele não ia, Peter Bright, porque não tinha, estava todo mundo lá. Na última semana apareceu lá a foto e falou: pô, Peter Bright vai estar lá. Vou lá de novo tirar foto com o cara lá. E aí fui lá, tirei foto de novo com ele. Falei: nossa, você gosta de foto, né? Mas ele apresentou tudo, eu falei: Peter, você poderia me mandar um resumo, só com uma frase, em inglês mesmo, da apresentação que você fez em empreendedorismo? Só para eu colocar no meu blog? Posso, por que não? Mandou. Então,
Sabe aquele autógrafo, aquela foto? Quanto vale isso para você ter do seu cliente, um feedback do seu cliente que seu produto é bom? É muito valioso seu cliente falar isso. Beleza, peguei, coloquei lá no blog e essa tela aqui é uma tela da apresentação do Peter, da última apresentação dele. Então ele fala aqui o seguinte, pessoal, xadrez joga há mais de 2000 anos da mesma maneira. Alguém joga xadrez aqui? 1, 2, 3, alguém é mestre? 4, 5. Eu tenho um cunhado que ele falou assim, eu jogo xadrez. E eu comecei a brincar com ele, xadrez, e eu descobri que ele é mestre em xadrez. Não só mestre, mas ele tem um livro e tem um blog, um site de xadrez. Eu falei, nunca mais joguei com ele. Nunca mais. Dei o tabuleiro para o meu filho, falei, ó, quem sabe meu filho vai passar você. Mas xadrez se joga há mais de 2000 anos. E trazendo uma analogia aí que o Peter Bright trouxe, o que é isso aqui, pessoal? Um jogo do iPad, de tablets. Era iPad, hoje não é mais iPad, porque a Samsung também tem e outros têm, né? Então, dos tablets. E ele fala, move fast, move quickly in business. Por quê? Você não pode jogar da mesma maneira 2000 anos nos negócios. O que deu certo no passado não vai dar certo mais no futuro. Você não tem essa certeza. Mudou, o cenário mudou, a economia, né, política, clima, é tudo, falta de água. Quantas variáveis diferentes você tem? População, a renda populacional. E uma questão também que o Peter Bright fala bastante é da diversidade de países e aplicativos diferentes. Spotify, sueca, ouvir música de graça, alguém conhece? Né? Eu não conhecia, até colocar aí, não utilizo, mas existe, movimenta bilhões. Estônia, pessoal, Skype. Alibaba, China. Waze, de Israel. Ué, mas não é só lá no Vale do Silício? Não. Não está somente nos Estados Unidos. No Vale do Silício, esse pessoal está indo lá estudar, aprender, volta para os seus países. Os Estados Unidos é uma economia muito forte, ela apoia muito a inovação, mas isso é para mostrar. Quem sabe um dia nós não vamos estar aqui, ó, Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste e um grande produto. Por que não? Tem grandes empresas. Pode ter um grande produto. Startups que foram avaliadas em bilhões de dólares. Esse aqui eu fui estudar um pouquinho mais. Por quê? A Aalto University, ela abriu aqui a Startup Sauna, alguns anos atrás. Aonde que fica? Na Finlândia, na cidade de Espoo. Nossa, alguém já visitou Espoo? Finlândia fica a Nokia também. Espoo fica essa Aalto University. Então, é tipo assim, pessoal, você pega aqui Unicamp. Tá, Unicamp é uma universidade de primeira linha. Então, se ela tem uma incubadora, uma aceleradora de negócios, com certeza os produtos e as empresas que vão sair lá graduadas vão ser de alto nível. E que empresa que é essa aqui? Alguém arrisca aí? O produto é o que vale, né? Alguém jogou já Angry Birds? Então, de repente eu fui um dos primeiros a jogar, mas não fui um dos primeiros clientes do Angry Birds. Até meu filho descobriu Angry Birds, né? E você tem que comprar camiseta do Angry Birds, você comprar bichinhos do Angry Birds. Por quê? Sacada de negócio. Não é somente games, é um negócio. Então, vende até o quê? O marketing, vende os produtos. Pessoal, já estamos finalizando. Esse é um site do Canvanizer. É um site para você fazer canvas online. Tá? E eu vou deixar aqui meus contatos e também vamos abrir para perguntas. Está aqui, elabore um canvas de sua empresa ou da sua ideia no Canvanizer, me envie por e-mail e debateremos os melhores pontos do modelo de negócio ou do seu produto. Tá? Giovana, por alguns milhões, né? De zero. Vamos, sem custo. Isso daí, manda, tá o meu contato, nivaldo@njsconsultoria.com.
Tem o site, tem o blog aí, que tem vários materiais. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma dúvida, pergunta, sugestão. Nas aulas eu costumo fazer um por vez. Né? Como que está divulgada essa questão do Canvas aí no Brasil hoje? No Brasil. No Brasil vem crescendo muito. O Canvas começou a ser divulgado mais nos últimos anos. Muitos professores estão buscando conhecimento. O Alexander Sivaldi está vindo pela segunda vez no Brasil, vai vir agora em novembro fazer um workshop e com isso multiplicar o conhecimento de Canvas, mas está sendo muito utilizado principalmente pelas universidades de primeira linha. Eu dou aula de pós-graduação e quando a gente encontra alunos de universidades federais, estaduais, todos eles já conhecem Canvas. As particulares ainda não. Então está dependendo ainda dos professores, tipo eu, tipo outros professores, ir atrás, aprender, conhecer por conta própria. Mas também fiz essa pergunta em alguns congressos, tinha um congresso em São Paulo de vendas, no CIESP, e fiz essa pergunta e os professores lá falaram, olha, está sendo muito utilizado aqui em São Paulo. São Paulo está, você viu lá o cowork, espaço cowork, tem lá um Canvas colado lá, os alunos indo lá. Então, para nossa surpresa, então nós no interior temos que fazer a diferença. Então, por isso que a gente realmente agradece ao Zen, né, Giovana, Sandra, que estão sem custo nenhum vindo aqui divulgar o produto. Para quê? Para que mais pessoas utilizem. E é um material free. Eu vim gravar na Unimap sem custo, está no meu site sem custo. Essa apresentação aí do Canvas tá também, esse desenho do Canvas está free, lá no meu blog. Vou disponibilizar esse vídeo também. A fim do quê, pessoal? De divulgar, a fim da gente aprender, a fim de gerar economia na região, na cidade. Mais alguma dúvida? Valor, para mim Sim. ficou claro, numa hipótese aqui na abertura de um novo negócio, né? Questão de investimentos. Investimentos. Onde que eu aloco aqui nos 9 quadros aqui do Canvas, investimento? Por exemplo, maquinário... Estrutura de custo, tá? No último... Então, custo, investimento Isso. barra custo. Seria. Pessoal, vamos só assim, deixar claro assim, o Canvas ele não substitui o plano de negócios. O plano de negócio ainda é exigido pelo BNDES, pelas linhas de fomento para fazer os investimentos, para a incubadora para você apresentar. Ele só te ajuda rapidamente, em 5 minutos, você conversar com o investidor. Você vai conversar com o diretor de uma empresa com uma ideia. Por exemplo, você está numa unidade, lá na Klabin, e o diretor está lá. Você tem alguns minutos para falar com ele. Como que você vai convencer? Então, com licença. Você vai com o Canvas, em 5 minutos ele está andando e você vai falando, cara, estou com uma ideia assim, 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 porque nós não estamos... Olha, boa ideia. Fala lá com o vice-presidente, fala lá com tal pessoa que eu gostei da ideia. Você não vai sair pulando, muito obrigado. Aí você vira as costas, pô, deu certo, olha, consegui. Porque você vendeu a sua ideia. Essa é a questão. Estou escrevendo um livro que está falando sobre empreendedor corporativo, que é o empreendedor que está dentro da empresa. Ele não precisa sair para montar o seu negócio. É um assunto que não é muito explorado no Brasil, lá fora é mais, que é o empreendedor dar certo dentro da sua empresa. E existe isso. O Zen é professor aqui, coordenador. Ele não é dono da faculdade, mas está fazendo como se fosse. E dentro das empresas, existem também pessoas bem intencionadas. Então o Canvas vem para ajudar isso, rapidamente, porque os investidores, eu fui num congresso também de investidor anjo, os investidores dão alguns minutos para os empreendedores. 3. 3 minutos. Por quê? Porque eles têm muitos milhões para contar, então né, não dá tempo de ouvir. E aí se você chegar com um calhamaço lá de Excel e olha, porque aqui... Não. Primeiro me fala do modelo de negócio se fechou. Se fechar, a gente depois vai discutir. Ou, no caso um investidor muito grande, nem é ele que vai discutir, vai passar lá para o financeiro, vai passar para outra pessoa. Mais uma pergunta? Mais alguém? Não? Pessoal, então, muito obrigado. Agradeço a atenção de vocês, paciência.
E fica meus contatos aí, tem meu e-mail no final, site, blog. Muito obrigado. Obrigada, Nivaldo, por você ter vindo hoje. Eu peço desculpa a todos vocês pelo meu atraso, mas eu tive um pneu furado aí no meio do caminho, tive que ficar esperando o seguro me salvar. Depois, Nivaldo, a hora que você disponibilizar esse vídeo, eu vou pedir para o Zen também mandar para vocês o Isso. vídeo para todo mundo ter acesso a esse conteúdo. E aí, na semana que vem, a gente tem a última palestra desse evento, que é um evento anual, e o Zen está numa outra ocasião, não vai poder estar fechando aqui com a gente, mas agradeço muito a presença de vocês, e se puderem, estejam aqui na semana que vem. Vejam a força da mídia, né, social. A maioria de vocês ficaram sabendo através de e-mail, Facebook, link. Então, é muito utilizado hoje isso daí. Então, vocês falam assim, mas poderia ter 300 pessoas. Empreendedorismo não é um assunto que atrai muito. É um nicho de mercado. E é o que nós, Giovana, Sandra e outras pessoas, estamos trabalhando nesse nicho de mercado, que trabalhar no nicho é muito bom também. Tá, olha. Se vocês quiserem saber mais sobre o Soul Movimento, que é a empresa que está fazendo isso com o Tony Map, eu vou deixar o cartãozinho aqui na frente, tá? Olha, pessoal, obrigado. Obrigado.